leremos O Príncipe Mendigo em português. Durante a manhã, Tom teve uma hora agradável por permissão de seus cuidadores, Hertford e St. John, com a senhorita Elizabeth e a pequena senhorita Lady Grey, Jane Grey. Apesar de que os espíritos dos príncipes estavam algo subjugados pelo poderoso golpe que tinha caído sobre a casa real. E no final da visita, sua irmã mais velha, mais tarde, a Maria Sangrenta da história, assustou ele com uma entrevista solene, a qual tinha um mérito nos seus olhos, sobriedade. Ele teve poucos momentos para si e então um rapaz magro, por volta dos 12 anos de idade, foi permitido entrar na sua presença, o qual, por sua roupa, exceto seu rufo, Snowy é cor de neve, nevoado, que tem cor de neve, que é bem branco. E os laços sobre os seus punhos eram pretos, gibão, calça apertada e tudo. Então, um rufo esse daqui que se usava na metade do século XVI, e como ele era bem apertado assim, fazia com que você ficasse reto. Isso significava que você era rico. E um gibão era esse daqui, que era a roupa que as pessoas usavam normalmente, que era como se fosse um casaco, uma jaqueta. Onde que eu tava? Rose não. Ele não trazia nenhuma medalha de luto, apenas um nó de laço roxo no seu ombro. Naquela época, roxo era a cor do luto. E eles estavam de luto porque o rei tinha morrido. Ele avançou hesitantemente, com a cabeça inclinada e descoberta, ou seja, que ele estava sem um chapéu. E caiu de joelhos na frente de Tom. Tom estava sentado imóvel e contemplou ele soberanamente por um momento. Então ele disse: "Levanta-te, rapaz. Quem és tu? Que queres? Não, o que terias?" O menino levantou-se e ficou de pé graciosamente, mas com um aspecto de preocupação na sua face. Ele disse: "Certamente você deve me lembrar, meu senhor. Eu sou o teu bode expiatório." "O meu bode expiatório?" "O mesmo, vossa graça. Eu sou Humphrey Marlowe." Tom percebeu que ele que aqui tinha alguém do qual seus cuidadores deveriam informar. A situação era delicada. O que ele deveria fazer? Fingir que ele conhecia este rapaz e então trair pela própria frase que ele disse, que ele nunca tinha escutado sobre ele antes? Não, isso não funcionaria. Uma ideia veio para seu alívio. Acidentes como este pode ser bem provável de acontecer, agora que as urgências do negócio frequentemente chamariam o Hertford e St. John para o seu lado, sendo eles do conselho de executores. Portanto, talvez seria um bom começo para fazer um plano ele mesmo, para encontrar os requerimentos, reunir os requerimentos de tais emergências. Sim, isto seria um bom caminho. Ele iria praticar neste garoto
então ver que tipo de sucesso ele poderia alcançar. Então ele afagou sua sobrancelha perplexamente, um momento ou dois, e imediatamente disse: agora eu pareço me lembrar de você um pouco, mas minha memória está obstruída e tênue com o sofrimento. Ah, Lac, meu pobre mestre, ejaculou o bode expiatório, com sentimento, somando a si mesmo. Alac, meu pobre mestre, ejaculou o bode expiatório. Em português a gente não fala ejacular não, tá? Tá. Você pode disse, lançou, falou, bradou, tá? Tá. Pera. Ah, tá andando? Sim, tá. Tá, beleza. Tá. Bradou o bode expiatório, com sentimento, somando a ele mesmo. Em verdade, é como eles disseram, sua mente se foi. Alas, pobremente. Pobre alma. Poor soul. Isso, alma. Mas a desgraça me pegue. Como estou esquecendo? Eles disseram que não devemos parecer observar que nada está errado com ele. É estranho como a memória me tem devorado estes últimos dias, disse Tom. Mas não se preocupe, eu a corrijo rapidamente. Uma pequena pista frequentemente serve para trazer-me de volta as coisas, trazer-me de novo as coisas e nomes às quais me escaparam. E não somente elas, mas, em verdade, até as coisas que eu nunca escutei antes, como este rapaz verá. Continue a tua fala. Este assunto é de pouco peso, meu senhor, mas ainda que eu toque sobre isso, se agrade vossa graça. 2 dias já se foram, quando vossa majestade faltou 3 vezes na sua aula de grego, no seu grego, nas aulas de manhã. Você lembra disso? Sim, eu acho que eu lembro. E não é muito mentira, porque eu não me meto com essas coisas eu nunca me meto com essas coisas de grego. Eu não faltei simplesmente 3 vezes, mas 40 vezes. Sim, agora eu lembro. Pode ir. O mestre, estando irado com o que ele chamou tal trabalho de negligente e estúpido, prometeu-me açoitar profundamente por isto. E açoitá-lo? Disse Tom, astonished, quando... Espantado. Out of presence. Fora da presença de sua mente. Por que deveriam açoitá-lo pelas minhas faltas? Vossa graça esqueceu de novo. Ele sempre me açoita quando você falha nas suas lições. Verdade, eu tinha me esquecido. Você me ensina em privado, e se eu falho, ele argumenta com você sobre o seu ofício, e que o seu ofício que é feito frouxamente e Oh, meu senhor, que palavras são estas? Eu, o mais humilde dos teus servos, presumir ensinar-te? Então, onde está tua culpa? Qual é a... Riddle é uma... Que charada é esta? Em verdade, estou eu louco ou és tu? Explique-me. Fale mais alto. Sim, mas vossa boa majestade, não tem nada que precise simplificar.
Nenhum pode visitar a sagrada pessoa do príncipe de Gales, blows são... Não é isso. Blows são golpes, com golpes. Porque quando você falha, eu tomo elas e encontro isso encontrar isto. Onde é que eu tô? And meet it is right. Quando eu encontro isto, certo, porque este é o meu ofício e a minha vida. Então, olhou não. Stared é quando você olha assustado. Concentrado. Fitou o tranquilo garoto, observando ele mesmo. Isto é algo maravilhoso. A coisa mais estranha e curiosa que eu já vi. A coisa mais estranha e curiosa. Eu admiro que eles não tenham contratado um garoto para me pentear e me vestir, mas céu, eles fizeram. E eles não... They will do... E eles farão esta coisa. E eu pegarei como é que é? As chicotadas na minha própria pessoa, dando graças pela troca. Então ele disse em voz alta. E tens tu sido golpeado, pobre amigo? Isso, de acordo com a promessa? Não, vossa boa majestade. Meu punimento, meu castigo foi foi marcado para este dia, mas porventura foi anulado por ser inadequado no tempo de luto que caiu sobre nós. Eu não sei disso e então fiz isso atrevidamente, de vir aqui e lembrá-lo a sua graça sobre a sua graciosa promessa de interceder por minha causa. Behalf? Que é? Por minha causa. Com o mestre de salvá-lo de ser punido, de ser chicoteado. Então você lembrou. Minha memória se corrigiu, você vê. Mas a minha... See thy mind. Deixe a sua mente tranquila. As tuas costas sairão incólume. Incólume é que não vai ter nenhuma cicatriz. Nenhum sofrimento. Isso. I will see... Eu verei isto. Obrigado, meu bom senhor. Gritou o menino, caindo de joelhos de novo. Mayhap. Eu esqueci o que é mayhap. Pause. Talvez eu tenha me aventurado longe, suficientemente longe, e ainda vendo o senhor, o mestre Humphrey, hesitar, Tom encorajou-o para continuar, dizendo que ele estava ele está que eu estou no humor de conceder. Com humor condescendente. Esta aí é outra forma de falar, que seria melhor. Então eu falarei isto, que tudo que jaz perto do meu coração. Sith thou...
O senhor não é mais o príncipe de Gales, mas o rei. Thou canst... Você pode ordenar... Você não pode. Não, é que aqui é assim. Você pode ordenar coisas como você quiser e ninguém dirá não. Portanto, não há razão para que você que você se importune com estudos entediosos, mas queime os livros e então lembrar das coisas menos irritantes. Então eu estarei arruinado e as minhas irmãs órfãs comigo. Arruinado. Prithee era uma... Não sei o que significa porque é dos velhos lá. Como? Minhas costas é o meu pão, ou seja, que é do que ele vive. Minhas costas é o meu pão. Sim, minhas costas é o meu pão. Meu gracioso senhor, se eu for ocioso, eu morro de fome. Se você cessa de estudar, meu ofício será Ido. ido. Que não vai ter mais. Então não precisarão mais de um bode expiatório. Não deixe-me longe. Não me deixe ir. Não me deixe ir. Tom estava tocado pelo seu estresse patético. Ele disse com uma burst. O rei explodiu com uma de generosidade. Com uma explosão certa de generosidade real. Não, uma certa explosão real de generosidade. Real aqui sendo do rei, não que é verdadeira, né? Não te desconfortes mais, rapaz. Teu ofício será permanente em ti, em toda a tua linhagem para sempre. Então ele ele bateu no rapaz com um leve golpe com a parte onde não tem, com a parte lisa da espada, onde não tem onde corta, né? Onde não corta. E exclamando. Sobre o ombro, não tá dizendo ali? Não. Flat of this word. Tá. No seu ombro, com a parte lisa da espada, exclamando. Levanta-te, Humphrey Marlowe, hereditário, grande bode expiatório, para a casa real da Inglaterra. Bana tristeza. Eu recorrerei aos meus livros de novo e estudarei tanto que eles devem, em justiça, triplicar teu salário. A wage. Tão poderosamente que o teu negócio será e o teu ofício será aumentado. O agradecido Humphrey respondeu ferventemente. Graças ao... Obrigado, mais nobre mestre. A suntuosidade do príncipe sobrepassa de longe os mais sonhos destemperados da fortuna. Agora eu serei feliz por todos os dias da minha vida, todos os dias e toda a casa de Marlowe depois de mim. Tom teve esperteza suficiente para perceber que esse rapaz poderia ser útil para ele. Ele encorajou Humphrey a falar sobre nada que ele não era, já que ele não estava mais relutante. Ele estava agradecido. Delighted I'm delighted. Agradado com delighted de crer que ele estava ajudando a cura de Tom.
For always, para sempre, as soon as he had finished. Então, Tão rápido quanto ele tivesse finalizado. finished, trazendo a mente de Tom, a mente adoecida de Tom de volta, várias experiências particulares e aventuras na sala de escola real e em todos os outros lugares do palácio. Ele notou que Tom estava capaz de relembrar, era capaz de relembrar as circunstâncias, algo claramente. Bastante claramente. Quite clearly. Bastante claramente. No final de uma hora, Tom encontrou-se bem atemorizado com quanta informação valiosa concernindo a despeito relacionada com os personagens. Relacionada com personagens e assuntos pertinentes à corte. Ele resolveu pegar algumas instruções from the source daily, da sua fonte diária. Então, quando acabou, ele daria ordem para da sua fonte diariamente. Sim. Não, fonte diária não, da sua fonte diariamente. Isso. E quando isto... Onde é que eu tô? E quando isto... E para este fim, ele daria ordem para admitir Humphrey para o gabinete real quando ele quisesse... Whenever quando he might come. Quando fosse que ele viesse, provendo que a majestade da Inglaterra, provided the majesty of England, não provido, considerando que, dado que a majestade não estava engajada com outras pessoas. Humphrey tinha fazia pouco tempo Humphrey tinha mal tinha saído quando o meu senhor Hertford chegou com mais problema para Tom. Ele disse que o senhor do conselho, temendo que algum reporte excessivo sobre a saúde sobre os danos da saúde do rei poderiam ter vazado e chegado no exterior. Eles consideraram isso sabiamente e a melhor coisa que a majestade deveria começar a fazer era jantar com o público depois de um dia ou dois, com sua tez saudável e o seu passo vigoroso, assistido by a carefully guarded, pela uma guarda cuidadosamente. Uma guarda nada. Carefully guarded repose. Seguido. Um repouso cuidadosamente guardado. É que eu pensava que tinha uma vírgula aqui. Sim. De maneira e facilidade e graça de menor. A qual... De menor significa isso? Would more surely quite... Iria aquietar a graça, o pulso geral, em caso de qualquer rumor malvado, de qualquer rumor malvado que tinha ido sobre qualquer outro esquema que poderia ser inventado. Então o duque continuou bem delicadamente a instruir Tom para observações próprias para a ocasião sobre uma thin
rather thin, algo fino. Disguise é uma... sobre um fino disfarce de lembrando das coisas pertinentes que ele já sabia. Mas para sua vasta gratificação, apareceu que Tom tinha precisado de bem pouca ajuda na sua linha. Ele tinha feito uso de Humphrey nessa direção, porque Humphrey tinha mencionado algumas que dentro de poucos dias ele estaria começando a jantar em público, tendo ajuntados todos da gossip, da fofoca, da rápida fofoca da corte. Tom guardou esses fatos para ele mesmo. Tom, portanto, guardou esses fatos para ele mesmo. Vendo que a memória real tinha melhorado tanto, o Duque se aventurou a aplicar alguns testes para ele e, aparentemente, numa forma casual, encontrar quanto longe a melhora tinha ido. E os resultados foram felizes, e aqui ou lá uns lugares no qual os traços de Humphrey continuaram, e no inteiro o meu senhor estava bem feliz e encorajado. Isso. Então ele estava tão encorajado que ele falou em voz alta e disse numa voz algo esperançosa: agora eu estou persuadido que se Sua Majestade vai botar... will but tax your memory. Vamos taxar... Agora estou persuadido que se a Sua Majestade vai taxar sua memória um pouco mais... Taxar não, sobrecarregar. Sobrecarregar a sua memória um pouco mais, vai resolver o mistério, o quebra-cabeça do grande selo. Uma perda na qual, de um momento de ontem, ainda que não de hoje, desde esse termo do serviço terminou, com a vida do nosso último senhor. Deva isso agradecer, may it please, possa isso agradar vossa graça para fazer o teste. Tom was at sea. No mar. Tom estava no mar. Um grande selo was something, era algo totalmente desconhecido para ele. Depois de um momento de hesitação, ele olhou para cima inocentemente e perguntou: O que é isso? Como que é isso, sim, meu senhor? O Duque começou quase imperceptivelmente falar baixo, porque não, começou a sussurrar para ele mesmo. Alá, sua memória estragou de novo. Foi burrice minha tentar juntar tudo de novo. Então ele habilmente se girou e começou a falar de outras coisas, com o propósito de tirar o selo, o azarento selo da mente, dos pensamentos de Tom, um propósito do qual ele facilmente ele facilmente conseguiu.